Olá, prezados, sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso treinamento de Compliance e Gestão de Riscos para a atividade de securitizadoras e fomento mercantil. Nesse módulo eu vou tentar trazer um cenário para vocês por que existem tantos nomes diferentes no momento que a gente trabalha com a judicialização da atividade de vocês. Falar, por que em determinado lugar é ação de execução, outra tem que fazer uma ação de cobrança, ação monitória, ação de locupletamento ilícito, que é uma ação específica que temos, e o embargos à execução. Então vamos lá, citado esses 5 modelos de ação, eu vou falar para vocês a princípio qual que é o nosso interesse, qual que é mais vantajoso para a gente, qual que é o mais rápido e tem um custo operacional menor. O nosso interesse é trabalhar com a execução. Por quê? Porque o rito da execução é mais célere. Aqui em Brasília, no Distrito Federal especificamente, o TJDFT possui varas especializadas de execução de títulos extrajudiciais. Então ali a tendência é que o devedor, o executado, seja apenas citado para exercer o direito de pagamento em 3 dias. Não há dilação probatória, não há marcação de audiência, nem conciliatória, nem audiência de instrução. E esse rito é muito mais rápido, muito mais interessante, muito mais efetivo, porque nós já, na fase de execução, nós já conseguimos trabalhar imediatamente com os institutos de constrição de conta bancária, constrição de bens automóveis, veículos, constrição, averbação no registro de imóveis, de uma penhora, de um ato de penhora. Isso se a gente já começar com a execução imediatamente. E por que nem sempre nós conseguimos adotar a execução? Aí vem o primeiro problema e aí eu vou falar um pouquinho da ação monitória, que é uma ação que está prevista no Código de Processo Civil de natureza híbrida. O que acontece muito quando securitizadoras ou empresas de fomento mercantil acionam o escritório ou o seu departamento jurídico é passar matérias ou provas de que o crédito existe. Mas como essa documentação não preenche os requisitos do título extrajudicial, título executivo extrajudicial, conforme está previsto na lei, acaba que o escritório não consegue fazer uma execução. Aí ele tem que trabalhar com um modelo de ação que é mais cara, mais demorada e onde aumentam-se os riscos de ganhar ou perder. Que requisitos seriam esses? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Esses requisitos são trazidos pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil vai dizer o que é um título executivo extrajudicial, que você pode ir direto lá na vara de execuções e ter um processo muito mais rápido, muito mais sério, muito efetivo, e ele vai dizer o que é. E eu vou dizer o que eu tenho observado ao longo aí de 10 anos trabalhando nesse segmento. Vou ler para vocês o artigo 784 do Código de Processo Civil, que vai dizer: são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor ou o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Eu vou parar nesses 3 primeiros incisos que são os que mais interessam para a gente. Se nós atendêssemos 100% o que está previsto no artigo 784, nós poderíamos trabalhar sempre, em todas as hipóteses, imediatamente com a ação de execução, que é a mais interessante para o nosso segmento. O que acontece muito? O cheque ele tem um prazo prescricional, que é de 30 dias para apresentação na praça, e a partir daí contam-se 180 dias ou 6 meses. Tem uma distinçãozinha técnica, mas não vale a pena entrar nisso agora. Se a gente deixa o cheque prescrever, ele deixa de preencher a característica de título cambiário que está prevista na lei do cheque. A partir desse momento, nós já não podemos acionar imediatamente uma ação de execução. Temos que trabalhar com a ação monitória. E isso acontece em 90% dos casos. A maioria dos cheques que chegam para fins de acionar o devedor ou execução já chegam prescritos no escritório. E aí você perde a sua prerrogativa de trabalhar com um rito processual muito mais interessante, que é o rito da execução.
e acabo tendo que trabalhar com uma ação monitória, que é uma ação híbrida, é um pouquinho mais rápido que uma ação ordinária de cobrança, mas é uma ação que por vezes marca se é uma audiência de conciliação pelo Sejusc, é uma ação que tem que esperar a dilação probatória, corre esse prazo de 15 dias úteis para outra parte, depois volta para a gente fazer réplica, o juiz vai ver se vai fazer instrução ou não, pode marcar uma audiência, pode se arrolar testemunhas. E uma coisa que daria para a gente colocar para andar, às vezes em 45 dias, numa ação de execução, numa ação monitória demora-se 2 a 3 anos. Então nós temos que nos atentar, por exemplo, aos prazos prescricionais de cada título com o qual nós estamos trabalhando. Além disso, é muito comum que cheguem também contratos com vícios na data, local, foro, local de pagamento, e que não estejam assinados também por 2 testemunhas. Tá? Não preenchendo esses requisitos, artigo 784, inciso 3, por exemplo, que é o documento particular assinado pelo devedor e 2 testemunhas, aí, de novo, nós não temos um título executivo extrajudicial. E aí temos que ir para a via de uma ação ordinária ou uma ação monitória. Não bastasse isso, que a gente tem visto também no segmento de vocês, é uma possibilidade invertida, que é quando a pessoa que é o devedor, ela faz uma ação revisional ou, quando nós fazemos a execução, ela faz o embargo da execução. Então, nos próximos módulos, módulo 4 e módulo 5, eu vou mostrar para vocês quais são os riscos. O risco de uma ação revisional feita pelo devedor e o risco do embargo da execução e qual o comportamento que nós temos que adotar para fugir desses riscos. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, neste vídeo especificamente, que fala sobre títulos executivos extrajudiciais, é o rigor, o critério, a disciplina que nós temos que ter operando nesse segmento para garantir que os nossos documentos preencham esses requisitos, estejam devidamente assinados, datados, assinados por 2 testemunhas. Se for título de crédito, não precisa, mas o título de crédito tem que ter data, local de pagamento. Cada título tem os seus próprios requisitos, mas nós precisamos de ter mais rigor nisso para que a gente possa se valer sempre da ação de execução. Me acompanhe então no módulo 4 e 5, que eu vou falar sobre os riscos da ação revisional e os riscos do embargo da execução e qual conduta devemos adotar para fugir disso.